Olá, quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus. Nessa oportunidade vamos continuar estudando o Evangelho de Marcos, agora no capítulo 3, os versículos de 1 a 6. Acompanhe a leitura da Palavra de Deus. Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. De novo Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida a sua mão e estava observando a Jesus para ver se o curava em dia de sábado, a fim de acusá-lo. E disse Jesus ao homem de mão ressequida: vem para o meio. Então lhe perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Verso 5. Olhando-os ao redor, indagando e contuído com a dureza de coração, disse ao homem: estende a mão. Estendendo-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se, os fariseus conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirar a vida. Oremos. Querido Deus, a tua palavra foi lida e ela é para nós a verdade, ela é para nós a direção. Te agradecemos por mais esta oportunidade de estudar a tua palavra e colocamos diante do Senhor as nossas vidas para que possamos aprender mais de ti. Nós oramos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Queridos, esse texto é conhecido, esse texto ele é curto, mas nós temos alguns ensinos valiosos aqui. É lógico que eu creio que o irmão ou a irmã já leu esse texto, já recebeu informações, já ouviu pregações, mas o estudo desta oportunidade é para que a gente possa analisar esse texto, observando que não é somente a cura, não é somente a ação que o Senhor Jesus está fazendo aqui, mas na realidade é nós pensarmos o quanto Jesus tem atitude diferenciada, como sempre, como Jesus olha a situação, como Jesus realmente tenha uma atuação diferenciada daquela que as pessoas que estão envolvidas normalmente possam pensar como ele vai fazer. Se nós olharmos alguns ensinos, o primeiro que a gente pode observar é os personagens que estão aqui no texto. Jesus é um dos personagens, o homem que tinha a mão enferma, os fariseus, que seriam crentes na Torá. Fariseus acreditavam nos 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eles acreditavam nesses livros e cumpriam com aquilo que estava nesses livros. E forçavam as pessoas a viver em cima desses 5 livros. Os herodianos seriam um partido político que dava todo apoio a Herodes. Então esses 2 grupos estavam ali na sinagoga, observando Jesus, né? Observando o que Jesus fazia, o que Jesus falava. O segundo ensino que nós podemos observar aqui é que Jesus faz uma pergunta que questiona a mente e o coração das pessoas envolvidas, todos. Os discípulos, o texto não diz, mas provavelmente os discípulos estavam com Jesus, né? Mas essa pergunta faz com que a mente, o coração, seja envolvido. Porque, por mais que eles conheciam a lei, todas aquelas pessoas que estavam ali na sinagoga, a pergunta de Jesus foi:
fazer o bem ou fazer o mal? É lógico que ele já estava dando ênfase ao princípio, porque ele sabia que o questionamento seria por causa do sábado. Mas ele pergunta não sobre o sábado, mas fazer o bem ou fazer o mal. E essa pergunta fica na mente das pessoas, como eu já disse, e todos os presentes que estavam ali na sinagoga. Esse é um ponto que se deve destacar, né? Que Jesus faz uma pergunta para pensar, para questionar. E isso serve para nós nos dias de hoje. Estamos fazendo o bem ou fazendo o mal? Quando falamos, quando procuramos as pessoas, quando nós estamos trabalhando, estudando, de que forma nós estamos nos portamos. O terceiro ponto que a gente pode observar em Marcos capítulo 3, versículo de 1 a 6, é, mais uma vez, a questão do sábado parece que é relevante, parece que é o destaque, mas com certeza não é isso que Jesus quer ensinar. Não é isso que devemos nos aprofundar no texto. Sabemos que todos os dias são dias, horas para louvar e engrandecer o Senhor, para aprender do Senhor. Mas a pergunta faz com que aquelas pessoas que estavam ali, principalmente os fariseus e os herodianos, eles ficam num silêncio tão profundo, porque há o questionamento. Há o questionamento no sentido de que eles estavam esperando alguma coisa de Jesus. Mas o interessante é que Jesus faz a pergunta e há um silêncio. Este silêncio representa o quê? No meu entendimento, amados, é um silêncio que demonstra que aquelas pessoas que estavam ali, elas não tinham argumento, elas não tinham uma fé, elas não tinham uma direção. E aí elas não tinham como responder à pergunta de Jesus: fazer o bem ou fazer o mal? Jesus não se preocupa com o exterior, ele se preocupa muito mais com o interior daquele homem. Ele não está olhando se tinha muitas pessoas, ele não está olhando se é sábado, ele não está olhando se as autoridades vão aprovar ou não. Ele olha para aquele homem e ele vê a necessidade daquele homem. Ele vê como seria melhor para a vida daquele homem ele estar com a mão curada, onde ele poderia trabalhar, onde ele não teria mais a vergonha de estar presente e as pessoas olharem para aquela enfermidade, para aquela, digamos assim, doença que ele tinha na sua mão. Então, as pessoas esperavam algo, mas para acusar Jesus. E Jesus não está preocupado com isso. E aqui nós temos que analisar, pensar, quando nós estamos fazendo algo dentro da igreja, fora da igreja, dentro do nosso trabalho, fora, na família, aonde nós estamos morando, nós estamos preocupados com aquilo que as pessoas estão vendo, nós estamos preocupados com aquilo que as pessoas vão falar de nós, ou nós estamos interessados em ser instrumento de Deus para ajudar o próximo, seja com uma palavra, seja com uma ajuda financeira, seja com uma ajuda de acompanhar a pessoa a algum lugar. Enfim, queridos, nós estamos mais preocupados com o exterior ou com o interior da vida daquelas pessoas que nós estamos procurando ajudar. Jesus deixa bem claro aqui que o interesse dele, a preocupação dele, era com a enfermidade daquele homem, com a pessoa daquele homem. Por quê? Porque ele realmente sabia a necessidade daquele homem, o quanto aquela enfermidade deixava ele abatido, deixava ele envergonhado, confuso. Então nós podemos observar que Jesus toma a frente de fazer algo para o bem daquela pessoa.
Jesus curou no dia de sábado, sem se preocupar com as consequências. E aqui é um ensino que nós devemos pensar, querido. Quando nós estamos fazendo algo, nós estamos muito mais preocupados com o quê? Agradar a Deus ou agradar os homens? Nós estamos preocupados em fazer o bem ou deixar a coisa correr de qualquer maneira. Então, querido, mais um ensino que nós encontramos aqui em Marcos capítulo 3, versículos de 1 a 6. Aprendemos que a todo tempo devemos fazer o bem. A todo tempo devemos fazer o bem. Temos condições? Temos entendimento da situação? Muitas vezes temos, muitas vezes não temos. Mas o que vale a pena é pensar e estar sempre disposto a fazer o bem. Sempre disposto a buscar em Deus a orientação. Qual o meu procedimento que eu devo ter aqui? Com certeza, queridos, se realmente nós tivermos um relacionamento com Jesus, com princípios da palavra de Deus, realmente envolvidos com o ensino da palavra de Deus, nós teremos atitudes que vão agradar a Deus. Nós teremos atitudes que vão realmente ajudar o próximo. E hoje, infelizmente, queridos, nós encontramos muitas pessoas no meio do povo evangélico, no meio das igrejas, com alguns sentimentos de corações endurecidos. E isso entristece o Senhor. Queridos, muitas vezes as pessoas batem na tecla ou batem realmente de frente com algumas situações. Eu quero só dar alguns exemplos. A questão do culto. Muitas vezes as pessoas entendem que o culto deve ser de certa maneira. E aí você já deve ter ouvido frases desse tipo. É assim, sempre foi assim, eu aprendi assim, então o culto vai ser assim. É uma dureza de palavras, uma dureza de sentimentos, uma dureza de coração, quando as pessoas deveriam pensar em como agradar a Deus, quando as pessoas deveriam pensar em como nós deveríamos nos portar diante do Senhor. Então, com esses princípios que são muito mais carnais. Eu gosto dessa maneira e vai ter que ser dessa maneira. O louvor tem que ser com hinos e não cânticos. Mas se tiver cânticos, eu não canto. Aí, por outro lado, se tiver hinos, eu não canto. Queridos, que dureza de coração. Isso entristece muito o nosso Deus. Porque o que Ele quer é que a gente faça as coisas no sentido do bem. Que a gente faça as coisas no sentido para, agradar muito mais a Ele do que a nós mesmos. Afinal de contas, se nós estamos cultuando, nós devemos cultuar a Ele e não a nós, não o nosso bem. Então, queridos, quando Jesus está na sinagoga, observando toda essa situação, Ele olha para a pessoa que está necessitada. Ele olha para o coração da pessoa, que é aquele homem com a mão enferma. Então, queridos, quando nós estamos envolvidos nesse sentido de fazer algo para o Senhor, nós não podemos olhar para ver se é tal dia, se é dessa maneira, se isso vai agradar, se eu vou ser bem visto. Não, nós devemos fazer com o propósito de agradar o Senhor, né? Então, mais um ensino que nós encontramos nesse texto é que o pedido o perigo, melhor dizendo, de nós acharmos que nós temos a resposta correta. Os fariseus, os herodianos, eles tinham a resposta, mas eles não deram a resposta. Eles ficaram em silêncio. O texto deixa bem claro isso. Por quê? Porque eles tinham uma resposta que agradava a eles, mas não podiam ser exposta. Para eles, o sábado era o principal. E aqui Jesus não está preocupado com a questão de ser sábado. Jesus está olhando, como eu já disse, para a necessidade daquela pessoa que estava enferma. Então, ter a resposta, como dizendo, eu tenho a resposta final,
o que eu determinar vai acontecer, queridos, nós temos que ir até o Senhor e perguntar: Senhor, nessa situação, qual a tua orientação? Né? Para os fariseus e para os herodianos, eles tinham a resposta certa. Nada se faz no sábado. Mas Jesus não estava debaixo do sábado. Jesus não fez, junto com Deus, o sábado para agradar ao homem. Ele deu para o descanso. Nós já sabemos disso. Mas a questão é que, se nós podemos fazer o bem, que seja no sábado, que seja no domingo, ou dia da semana que for. Então vale a pena a gente imaginar como que eu e você temos nos portado. Se nós temos tido um coração endurecidos, é assim e dessa maneira que vai funcionar. Jesus vê a necessidade daquele homem, como eu já disse, e aquilo é fundamental para a atitude de Jesus. Então, aquele homem entrou de uma maneira na sinagoga e ele saiu de outra maneira. Ele entrou ali buscando algo e ele recebeu provavelmente algo que ele sempre pediu. E agora ele sai restaurado, ele sai transformado. E quando nós chegamos na presença do Senhor, nós temos que ser transformados. Nossa mente, nosso coração, nossos olhos, nossos ouvidos, aquilo que ainda não foi transformado, deve ser transformado. Porque ele entrou de uma maneira e saiu de outra. Porque o Senhor olhou para a necessidade dele. E quando nós estamos num relacionamento com o Senhor Deus, nós temos que estar bem abertos, bem sensíveis, para que o Senhor transforme aquilo que é necessário ser transformado. Queridos, nós temos muitos ensinos na palavra de Deus, da qual nós observamos claramente a intenção de Jesus Cristo. Uma intenção sempre do bem. Uma intenção mesmo nos momentos de ensino, do qual ele usou um pouco de palavras endurecidas. Mesmo nos momentos, como nós podemos observar várias vezes, Jesus entrando no templo e vendo que não estavam com atitudes corretas, estavam vendendo, estavam negociando uma série de coisas, e aquilo estava mais como um supermercado do que realmente um templo. E aí Jesus foi duro naquele momento. Vocês conhecem o texto. Jesus realmente fez algo para ensinar aquelas pessoas e a nós. Um dos ensinos que eu entendo naquele texto é que a casa do Senhor é uma casa de respeito e que nós devemos saber como nos portar ali. Esse é um dos ensinos que eu entendo ali naquele texto. Então nós observamos Jesus sempre preocupado com o bem, sempre preocupado com a necessidade de ajudar o próximo. Né? E algumas pessoas pediram para Jesus, outras não pediram. Como nesse caso, Jesus chamou aquela pessoa, aquele homem, e disse: venha para o centro. E fez a pergunta. E depois falou: estende a sua mão. E o milagre aconteceu, queridos. Então, mais um ensino que nós temos que aprender é obedecer o Senhor, ouvir o Senhor. Quando ele fala vem, é para a gente ir. Quando ele fala estende a mão, é para a gente estender. Então, parece que essas coisas já são conhecidas, mas muitas vezes no decorrer do dia a dia, meses, anos que vão se passando na nossa vida cristã, parece que essas coisas vão sendo banidas. Parece que nós buscamos coisas muito mais, digamos assim, espetacular, algo que realmente possa ser mais explosivos. Mas o que Jesus espera de nós é o que ele fez. Ele perguntou: tem um dia para fazer o bem e o mal? Nós devemos fazer de que maneira? Então Jesus deixa bem claro que ele está à disposição, minha e sua, para nos responder, para nos curar, para nos transformar. E foi isso que ele fez.
E os discípulos, ou melhor dizendo, os fariseus e herodianos e outros que estavam ali, nem sempre estavam com o coração e mente aberto, muito mais endurecidos, né? Então, partindo agora para a conclusão dessa meditação em Marcos, Jesus vai ao necessitado. Todos os dias devemos estar prontos a fazer o bem. Os olhos abertos para o ensino bíblico que quebranta os corações. Nós devemos estar com mente e olhos abertos, pedindo, Senhor, quebranta o meu coração, transforma o meu ser, para que eu não seja uma pessoa endurecida, palavras duras, ouvidos que não estão prontos para ouvir. Queridos, nós temos que entender que o nosso papel como cristãos é olhar para os ensinos de Jesus, para as atitudes de Jesus, e nós devemos estar sempre postos, sempre à disposição de se envolver com aquele que é necessitado. Eu gosto muito do Salmo 139, no finalzinho, nos dois últimos versículos, Salmo 139, Davi diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós podemos fazer esta oração, nós podemos fazer este pedido ao Senhor. Sonda-me, transforma. Não deixe meu coração endurecido diante da sociedade que tanto tem jogado coisas em nossa mente, em nossos corações, em nossos olhos, em nossos ouvidos, em nossos lábios. A sociedade tem endurecido os nossos corações, irmãos. E como cristãos, nós devemos fazer como Davi disse: sonda-me, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algo ruim, algo mau, e transforma isso, Senhor. Eu espero, queridos irmãos, que os irmãos meditem tanto no texto de Marcos capítulo 3, como também nesse salmo, e veja realmente que a todo tempo é tempo de nós fazermos o bem. A todo tempo é tempo de nos congregar e realmente saber, procurar os irmãos, procurar aqueles que estão com necessidade, orar, ajudar naquilo que for necessário, se for na área material, que possamos realmente fazer essa ajuda. Queridos, não tem sido fácil esses momentos. Sei que para algumas pessoas elas têm esse dom, elas têm essa habilidade, vamos dizer assim, de estar sempre de coração aberto, mente aberta para ajudar o próximo. Mas ainda existem pessoas no nosso meio que muitas vezes querem colocar as coisas dentro de um certo, digamos assim, um quadrado. É assim e vai ser dessa maneira. Queridos, devemos ter cuidado com isso. Devemos estar sempre prontos a fazer o bem. Não importa se nós estamos olhando para o dia, olhando para o momento, a palavra de Deus nos orienta que devemos fazer o bem a todo tempo. A minha oração tem sido que Deus trabalhe no meu coração, no coração de cada membro da nossa igreja, aquelas pessoas que estão assistindo a esta mensagem, que realmente possamos ser pessoas práticas em executar o bem, mesmo quando muitas vezes as pessoas estão olhando para nós, querendo uma cobrança e não querendo realmente a atitude nossa, mas eles estão como estava ali na sinagoga, observando Jesus, para ver qual vai ser as atitudes. E aí acontece o contrário. Jesus faz uma pergunta para ver qual é a atitude deles. É interessante isso. E a atitude deles foi ficar em silêncio. E a atitude de Jesus foi fazer o bem, porque ele estava olhando a necessidade daquele homem. E vamos realmente viver um cristianismo prático, principalmente nesta área. Na nossa igreja nós temos muitas áreas que podemos realmente estar exercendo essa bondade para com o próximo, né? Nós temos a madrugada do carinho,
nós temos realmente áreas que podemos estar ajudando dentro dos princípios cristãos. Então vale a pena realmente estar não olhando para a circunstância no sentido como eles estavam olhando. É sábado, sábado não pode fazer. Queridos, releia esse texto. Analise como tem sido o teu coração. Analise realmente o Salmo 139, os 2 últimos versículos. E faça essa oração. Faça esse pedido ao Senhor. Sonda-me e vê se há alguma dureza de coração. Senhor, quebranta-me. Vamos orar? Querido Deus, estamos diante do Senhor mais uma vez e desejamos obedecer a Tua palavra. Pai, se ainda em nossos corações, a começar em mim, dureza de coração, quebranta, Pai. Faça de mim realmente uma pessoa atuante na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Espera só um pouquinho.